Bora para nossa análise de hoje? Chegou no balcão. Querido filho, por Isaac Fernandes. Senhoras e senhores. A gente tem aqui sinopse, uma sinopse curta, que o Isaac manda bem fazer essa sinopse. E a gente tem uns tópicos aqui, deve ser para levar a gente a não odiar o texto por um motivo bobo. Provavelmente é isso. Vou abaixar um pouquinho mais a música. Pra garantir. E bora. A história se passa em um universo distópico. Porém, distópico não tem acento, não? Tem, ué. Louco, mano. Distópico, porém ele não é o foco da história. O foco da história é a situação da personagem principal, a Cassandra. O texto é em primeira pessoa, sendo que costuma escrever em terceira pessoa. Eu conheço um autor, o Leone, ele fala que quem escreve em primeira pessoa escreve mal. Mas eu tenho textos em primeira pessoa e eu gosto de alguns deles, então eu não concordo 100% com o Leone nisso. Essa é uma ideia para um livro que estou pensando em escrever. Esse é o capítulo 1 completo. Beleza, a gente vai ler ele inteiro. PS, pode ser que alguns detalhes da história não estejam bem explicados, porque gosto de ir mostrando eles à medida que a trama avança. Eu iria descrever e acrescentar mais coisas no 1, mas para análise decidi deixá-lo mais curto. É uma decisão sábia, tá? Eu já falei várias vezes sobre a minha admiração pelo Oda, que é o autor do One Piece. E o Oda, ele faz uma coisa que é um ótimo exemplo de você não precisa explicar tudo desde o começo. Porque o Oda, ele não explica nada no começo do One Piece. A maioria das coisas, na verdade, ainda nem foi explicada direito. Tem personagem que a gente sabe que é meio essencial para a história que a gente nem viu e talvez nunca vá ver a história. Então, cara, vale a pena vocês ir demonstrando a complexidade que envolve sua história durante a obra. É de boa. Boa noite, Reis. Boa noite, Bim. Eu acho que isso é ser membro, né? Ô, Hiro, bem-vindo. Acho que o Hiro acho que é o primeiro membro do canal. É, apareceu aqui sim, é o primeiro membro do canal, mano. Obrigado. Palmas pro Hiro. Porra, Hiro. Gratidão. Eu não sei nem como é que funciona os membros, tá? Eu só vi lá que o YouTube me falou faz um mês pra ativar e eu ativei. Então, Hiro, você é o primeiro corvo do ninho. Muito bem-vindo. Pra quem não sabe, o ninho, ele é um lugar seguro pra quem quer viver de uma forma segura. Você pode ter uma vida boa e tal. E quem é que comanda o ninho? Quem é que garante a segurança do ninho? Os corvos. Então o Hiro virou o primeiro corvo do ninho aqui no YouTube. Valeu, Hiro. Fiquei feliz demais aí com a tua membridão. Bora pra sinopse. Eu já falei isso uma vez, eu acho legal demais essas sinopses aqui do Isaac, porque elas são uma tendência que lembra Netflix. E a gente tem sim uma tendência de diminuição das paradas. Eu parei pra pensar sobre uma coisa que eu faço aqui na live e pode ser que um dia eu cometa um erro por conta disso. Já posso ter cometido erros. Mas vai por mim. Não abraça muito essa causa, porque aí pode ser que o teu ego fale mais alto. Você queira abraçar essa questão pra diminuir as críticas que eu vou dar pro seu texto. E eu não tô falando isso pro Isaac, tô falando pra geral. Só que eu, como editor, publisher, CEO de editora, blá blá blá, especialista em muita coisa, eu foco extremamente no comercial. Eu foco no comercial do autor, eu foco no comercial do livro, eu foco no comercial da escrita. Então, existem experiências literárias que elas não são tão comerciais quanto o meu objetivo aqui na live. Eu andei pensando, poxa, talvez chegue algum livro na minha mão uma hora dessa, que é um livro super legal, uma história super boa, só que ela não é extremamente comercial. Ela não é para o público de massas. Ela é boa, mas ela é uma obra mais para premiação, talvez até para uma obra para público, para público nichado. É um exemplo disso recente, Torto Arado. Tá rolando uma polêmica com o autor, né, o Itamar Vieira Júnior. Tá rolando uma polêmica. Eu queria que alguém me contasse que polêmica é essa, porque até agora eu não entendi a história. E salve, Augusto. Boa noite, mano. Boa noite. O Augusto lembrou a gente aí, que chegou mais gente depois de eu falar, então, hoje é dia do escritor, quando a gente tá gravando isso e fazendo a live, né?
Um feliz dia do escritor a todos, todas e todos. E hoje ainda eu vou falar sobre Barbie, tá? Sinopse. Em uma sociedade com um governo autoritário, uma mulher considerada não digna de ter filhos acaba engravidando. Uai, que porra é essa, mano? Nossa, ele tá quebrando... Pra vocês verem porque que é importante usar o justificado, mano. Pode não estar justificado, ele tava jogando o engravidando pra baixo. Que bizarro. E ela terá que fugir. Engravidando. Esse aqui não precisa, tá? Ela terá que fugir das autoridades antes que seja descoberta e morta. Cara, eu acho que assim, o plot é legal. A base da sinopse é bacana. Capítulo 1, o terceiro medo. Aqui também é forte, viu? Fiz algo que o governo não vai gostar. Eu não sei pra que você botou esses espaços aí, ô Isaac, mas não precisa, tá? Centralizar mesmo. Centralizou, tá centralizado. Eu notei que depois que eu tirei os espaços, ele tava descentralizado, né? Entendi o que aconteceu. Fiz algo que o governo não vai gostar e agora estou com medo de voltar para a minha habitação. O ônibus para, abre a porta de saída e saio dele às pressas, sem nem dar adeus ao motorista. Começo a andar rapidamente pela rua. Preciso chegar à minha habitação sem levantar nenhuma suspeita dos inspetores. Isso aqui é chamar de habitação em vez de chamar de... Primeiro eu vou justificar todo... Tá bem agressivo esse... Não justificado, né? O habitação ele já traz uma pegada um pouco mais de controle, então acho bom pro primeiro parágrafo. Talvez essa questão aqui, essa descrição rápida, grande, quer dizer, ela saindo do ônibus não seja lá a melhor ideia, porque você quer cortar o máximo de trecho possível. Dá pra simplificar isso aqui um pouco, tá? Mas é a única coisa que eu diria sobre o primeiro parágrafo. Quadra 10. É a terceira vez que me deparo com essa estranha sensação. Medo. Poderia falar das outras duas ocasiões que eu tive, mas é melhor deixar isso para depois. Boa decisão, entendi o que eu falar antes. O terceiro medo que estou sentindo é o de voltar para a minha habitação. Ela não é uma casa ou um lar, pois essas coisas não são um privilégio para os habitantes da cidade baixa que moro. Somente os que moram na cidade alta possuem casas e nós, moradores da cidade baixa, os servimos. Sempre morei em lugares, nunca em uma casa. Ter uma casa e um lar são coisas diferentes. Não tive nenhum dos dois, porque pessoas como eu, digo mulheres como eu, segundo as conclusões do governo, não são consideradas dignas de ter uma casa. Quem dirá um lar? Mas posso me considerar uma pessoa de sorte, pois vivo em uma habitação do governo junto com outras mulheres. Nós realizamos serviços determinados pelas autoridades. Tenho uma função para cumprir. Trabalho com sucata eletrônica. Destruo tecnologias e sistemas considerados ultrapassados. Na habitação, que nada mais é do que um quarto, moro com colegas. Digo colegas porque nenhuma delas é minha amiga. Para ser sincera, nunca tive uma verdadeira amiga com quem pudesse compartilhar um segredo como o que estou guardando agora. Há inspetores e vigilantes andando pelo mundo. Eles são os olhos de águia do governo. Longos sobretudo, que vestem juntamente com véus negros que usam, combinados com o comportamento ordenado, silencioso, calculado e imprevisível, acrescentam um ar de mistério e intimidação a essas figuras. Pode estarem presente já é suficiente para fazer meu estremecer e meu estômago se revirar. É curioso, pois nunca me amedrontei diante dele dessa forma. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Não, tudo bem. É um volume tão grande que... É melhor mostrar que ela está com medo do que colocar estou com medo. Assim, uma parada que é uma crítica ao todo é que a história até agora, ela tá bem... você tá contando quase tudo pra gente, em vez de mostrar coisas pra gente, com o famoso show. Isso aqui se aplica a tudo que a gente leu até agora. Você teve pequenos lapsos de descrição do que está acontecendo. A gente está na cabeça da personagem ainda.
Tento caminhar com naturalidade, fingindo que não tenho nada a esconder e para não chamar-lhes a atenção. 3 deles passam ao meu lado, os passos ritmados. Um deles me encara. Por impulso, acabo olhando diretamente para seu rosto, especificamente seus olhos. Mas viro a cabeça para o lado, não suportando o peso que seu olhar julgador depositava sobre mim. É um texto em primeira pessoa, então também vai ser um pouco complicado você se afastar um pouco do contar e ir mais pro mostrar, que parece ser a mesma coisa quando você está escrevendo algo em primeira pessoa, se você ainda não refinou esse traço. Salve Nero, boa noite. Se você não refinou essa separação, como o seu narrador é a mesma coisa que o seu protagonista, que está vivendo aquelas, pode ser meio complicado no começo de você separar. Mas é necessário fazer essa separação. Essas 10 quadras que percorro após o fim pareceram tão longas como. Preciso chegar à habitação. Essa já é a 5ª vez que volto para ela nessa hora. Deve ter seguido meu objetivo, que era ter uma vida normal, longe de problemas. Porém, em algum ponto eu virei a curva e me distanciei desse. E é aqui que se inicia a minha história. Ela tem 2 partes principais. A primeira parte são as pílulas. Sim, as malditas pílulas. São dadas pelo governo para que mulheres como eu não engravidem. Não é somente falta de fertilidade que traz. Também carregam efeitos colaterais. O mais comum deles é relacionado à menstruação. Em algumas mulheres, o uso contínuo delas tem como reação adversa fazer a menstruação sumir. Já em outras, acaba fazendo ela vir de forma tão intensa que é praticamente uma hemorragia. E esse é o meu caso. Uma sugestão boa seria a gente começar esse texto aqui por uma cena diferente. Porque nessa cena a gente tem a protagonista com ela mesma caminhando pela rua. Então você não tem tanta oportunidade assim para gerar um diálogo, por exemplo, que vai ser muito mais fácil de você explicar esses conceitos todos. Se tivesse um diálogo acontecendo aqui, por mais que essa mina não tenha uma amiga de verdade, e ela vai ter que ter amigos e pessoas para ajudar ela em algum momento, se for um livro, né? Um romance. Porque senão você vai ficar extremamente cansativo. Extremamente cansativo. Mas se começasse já na habitação, por exemplo, você provavelmente ia ter um resultado melhor. Ia conseguir passar pro leitor essas informações em diálogos ou em interações. Você também pode, não sei se vai rolar, a gente vai descobrir, mas se algum vigilante, algum investigador pegar ela para fazer pergunta, poderia antecipar isso. Isso podia acontecer antes. Sabe? Na página 2 no máximo. Não aqui no final dela. Então, colocaria de preferência aqui mesmo. Máximo aqui. Sabe? Alguma interação que desse pra gente sair da cabeça dela. Já procurei os médicos que o governo disponibiliza, mas todos dizem a mesma coisa. Tá tudo bem com você, isso faz parte do processo, a dor vai passar. Falou o último, aqui pera um ponto. Falou o último panaca com quem me. Enquanto me dava um sorriso amarelado, horroroso e debochado. Que absurdo. Foi daí que tomei a decisão de parar de tomar as pílulas que as autoridades me obrigavam a ingerir. 2 vezes por semana tenho um encontro com uma médica. Assim como quase todas as mulheres da cidade baixa. Cara, que evento bizarro, mano. 2 vezes por semana, uma pessoa de baixíssimo escalão é atendido por uma médica. Nesse encontro, nós somos obrigados a tomar a pílula. Fiz isso de forma regular, até as minhas cólicas ficarem intensas demais após a ingestão. Uma vez senti tanta dor depois de ingerir uma que decidi ir até a biblioteca da cidade baixa, tentar saber se havia algum livro que pudesse explicar as razões. No entanto, o bibliotecário disse que esse tipo de conteúdo que era proibido me deu uma advertência. Fez com que os inspetores me vigiassem, escoltassem durante algum tempo. Minha idas e vindas, idas e voltas, depois pode ser melhor. Do trabalho para a habitação. Desde então, nunca mais voltei àquela biblioteca ou tive permissão para ler qualquer livro. Essas pílulas tornam as mulheres estéreis, não podendo ter bebês.
Magnólia, uma das minhas colegas de quarto, me deu uma descrição de como seria um bebê, já que eu nunca vi um. Segundo ela, são versões miniatura de humanos adultos, menores que as crianças. Choram, gritam bastante, saem de dentro das mulheres. Quando eu descobri isso, achei bizarro. Ter um humano crescendo dentro de mim e depois de um tempo ele ainda gritando. Talvez o governo esteja fazendo a coisa certa ao me dar essas pílulas. Mas decidi parar de tomá-las e foi isso que fiz. Assim que saía do consultório da médica, eu corria para algum banheiro longe do hospital e me forçava a vomitar, até ver a pílula sair de dentro de mim, levando com ela as dores insuportáveis que iria me fazer. Se é melhor. Para 5. Boa noite, disse o jornaleiro velho. Safado e sempre que me vê, não consegue tirar aqueles olhos sujos de cima de mim. Eu passo por. Isso aqui pode ser cortado, tá? Óbvio que. Ali. O asco que eu tenho por ele rivaliza com a que sinto pelos espíritos. Boa noite. Respondo sem olhá-lo, com a cabeça baixa, tentando soar educado e não transparecer nervoso. E um dia, teria desejado que os inspetores o levassem embora para eu nunca mais ter que vê-lo. Mas hoje estou mais preocupada com a hipótese de um inspetor me levar e sumir comigo em vez dele. Ando com os ombros encolhidos, sobretudo, não sabendo se é por causa do frio ou por tentar passar despercebida diante dos vigilantes. O clima dessas ruas é diferente à noite. Não sei, eu tô meio gaguinho hoje, né? Não sei se a razão disso é a pouca iluminação dos inspetores ou pela passagem dos ônibus de infratores. Porém, identifico um circulando na rua e observo. Está cheio de pessoas consideradas criminosas. Fizeram algo que as autoridades não gostam. Olho para uma mulher que parece ter a minha idade. 20 anos. Aqui. Cabelinho 2 pontos. Ela me retribui um olhar vazio em sua aparência abatida, sem esperança. Nós duas sabemos que essa será a última vez que nos veremos. Engulo em seco e sigo meu rumo, pensando que eu poderia estar ali junto. Lembra que eu havia dito que a história tem 2 partes? Bom, a segunda parte é sobre um homem. O nome dele é Ulisses. Ups. Para não falar e nem pensar nesse. Quero que ninguém que esteja aqui na rua saiba dele, tal. Em especial as autoridades. Eu conto mais sobre isso quando estiver na habitação. Ok, aqui a narradora, que é a protagonista, ela quebra a 4ª parede. Então, se você quebrou só aqui, dá pra quebrar antes. Se vai ser um tipo de livro, narrador presente, quebra a 4ª parede, que fala com o leitor, vale a pena você trazer isso desde o começo. Digo, se eu conseguir chegar até lá. Conversar sobre esses assuntos íntimos é mais seguro nela. E aí até justifico mais esse uso muito frequente de tel. Apesar de ainda assim ser melhor a experiência do leitor. As luzes dos postes da rua piscam enquanto caminho pela última quadra que leva até um edifício. Não havia sinais de inspetores ou vigilantes. À medida que me aproximo, as minhas pernas tremem cada vez mais e a vontade que estou de melhor a situação. Avisto o prédio feio, cinzento, castigado pelo tempo, pela falta de reformas. É nele que moro. Passo correndo. Isso aqui é Uberlândia, então não muda nada. Né? Passo correndo pelo portão do edifício e cumprimento o porteiro com um breve aceno de cabeça. Terei que subir alguns lances de escada até o meu quarto. Estou no 10º andar. Mas está tudo bem. Faço isso todo dia. Já que o elevador está interditado. Chego com falta de ar, ofegante, com dor no peito e apertada no corredor do meu quarto. Não há nenhum inspetor aqui também. Menos mal. Ando lentamente até a porta. Num instante eu hesito tocar a maçaneta. Respiro fundo. Solto o ar. Giro ela. Entro e fecho a porta. Uma sensação de alívio invade meu corpo. Tem minha missão de chegar vivo à habitação. Tiro meu sobretudo percebendo só agora como transpirei por baixo dele. Esse quarto minúsculo, mofado, mal iluminado e com infiltrações por todo lado, nunca me fez sentir chegada como agora. Quando estou indo para o banheiro, 2 mãos agarram meu braço direito com força. Meu coração acelera com o susto e me deparo com o rosto de Magnólia, espantada, como se tivesse acabado de ver o próprio demônio.
Sandra, os inspetores vieram aqui, estão vindo buscar você. E disse assim, ó, os olhos arregalados. Ao ouvir isso, o alívio que eu havia sentido escorreu para fora do meu peito, assim como a urina que eu estava fazendo começou a minha perna. É um final adequado, tá? É um final adequado. Todas as críticas já colocadas, elas estão aí. Deixa eu ver o que o Hiro falou. Ele deu uma sugestão de começo, né? Eu escreveria uma cena dela tomando a pílula, mas sem explicar no começo exatamente para que servem as pílulas, deixando uma interrogação na cabeça do leitor. Você tem uma oportunidade aqui, Isaac, de fazer uma narrativa nessa linha que o Hiro falou, mas não somente isso, mas trabalhar com uma história onde o teu leitor ele vai ter que adivinhar qual é a da história. Isso quer dizer? Quer dizer que você vai propor, que nem Lost, sabe? Você vai ficar propondo perguntas. Para que servem essas pílulas? Quem são esses inspetores? Aonde que essa mina mora? Por que ela mora nessas condições? Essas questões todas, você pode provocar no seu leitor, sem explicá-las, você cria um gênero literário diferente. Porque aqui o que a gente está vendo é uma distopia, está explicando tudo. Se você tira as explicações e você deixa só as ações e você explica as coisas conforme for realista explicar, uma oportunidade real de explicar aqui, tá? Não uma questão forçada, eu acho que aí você consegue trazer um elemento de mistério muito forte para a obra, que a gente sabe, né? Muito forte para fazer a pessoa continuar lendo. Então, se você conseguir ter sucesso em provocar curiosidade no leitor, eu acho que é uma boa ideia para essa linha que você está seguindo. Só que eu tenho uma crítica. E ela até pode se aplicar aqui, dependendo para onde que essa história vai. Mas eu acho importante eu levantar essa questão porque você pode acabar caindo numa armadilha que a gente raramente fala sobre na distopia, a gente fala muito na fantasia. No romance a gente pode até falar também um pouco, mas na distopia eu acho que a gente não fala tanto porque a distopia ele é um gênero, ele é muito explorado, muito ligado à fantasia ou ao romance. Quando é uma distopia puramente distópica, a gente não costuma levantar, porque é pouca produção, na verdade, né? Distopias onde você de fato tem uma distopia muito óbvia, como é o caso aqui, uma sociedade urbana, distópica, tecnológica, tem um volume tão baixo de produção relevante que a gente não para falar sobre, que é o clichê e a falta de timing comercial do tópico que você talvez queira tratar. Seguinte. Essa sociedade que você criou aqui, ela é uma sociedade muito parecida com a sociedade do Orwell, né, de 84. Uma coisa que vocês talvez não saibam, já falei algumas vezes aí, por aí, né? Mas o Orwell, ele era um escritor financiado pela CIA. Oh, é mesmo, Luca? É mesmo. O Orwell, ele era um escritor financiado pela CIA. Ele estava no contra-cheque da CIA. Aqui a gente tem uma matéria falando sobre. Ó. Não vai aparecer para vocês, né? Financiamento da CIA para promover a cultura apolítica. Uma aba aqui que eu quero fechar, mas eu não sei se fecha, mano. Ah, fechou. Hannah Arendt, George Orwell, blá 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 e muitos outros de suas revistas foram financiados pela CIA para se oporem aos artistas e escritores engajados na luta contra. O Orwell, ele é um autor, ele fez obras que a inspiração publicamente
admitida e óbvia, né, dele, era a União Soviética. Ou seja, ele era um escritor que produzia obras para falar mal da União Soviética. É como se a gente tivesse hoje uma coisinha chamada Rádio Free Ásia, que eu não sei se vocês conhecem. A Rádio Free Asia, ela é uma espécie de rádio, meio de comunicação, que é norte-americano, tá? Norte-americano, Estados Unidos da América, que fica na Coreia do Sul. Talvez vocês não saibam, mas é basicamente uma base militar norte-americana. O papel deles é basicamente o papel do Orwell na época da União Soviética. É inventar historinhas sobre a Coreia do Norte, a Coreia Popular, para o Ocidente consumir. E o Orwell fazia a mesma coisa. Qual que é o... Tem problema você produzir uma obra que fale nessa linha? Não, não é esse o problema. A questão é, o que acontecia naquela época quando o Orwell escreveu esse livro, onde uma sociedade era extremamente controlada, vigiada. E aqui você tem uma sociedade extremamente controlada, com inspetores, vigilantes, burocrática. Né? Tira a personalidade das pessoas, obriga elas a não ter filho. Então é uma sociedade hipercontroladora, semelhante a essa do Orwell. Quando a gente estava vivendo aquele período, Guerra Fria principalmente, esse era um tema extremamente relevante, porque era um tema que ele era o medo que estava sendo vendido para a população de fora da União Soviética. Então você tinha uma máquina de publicidade gigantesca falando: você vai perder a sua liberdade. Eu não acho que hoje a gente tenha essa discussão em pauta. Quem fala sobre isso, mano, é basicamente o Monark e mais uns Abubleb, entendeu? Ó o Wellington aí, mano. Salve, Wellington. Bem-vindo aí à live do Ninho. Então, assim, essa questão do hipercontrole estatal, ele não é uma parada que assusta mais a galera, entendeu? Pra você ter medo do Estado, ele se transformar numa máquina opressora que te controla e te mói, você precisa estar muito monarcado das ideias hoje em dia. Não é comum, entendeu? Não é um medo que você anda na rua e dialoga e as pessoas temem. Não é um medo que gera as pautas. Então eu acho que a tua distopia, você falou ali, né? Tive a ideia dessa história. Ó, primeiro ponto, tá? História não existe mais, tá? Caiu isso aí tem tempo já. É história só e acabou, com H. Mas. Quando eu estava pensando no filme Filhos da Esperança. Eu não sei esse filme. Filhos da Esperança, sinopse. Children of Men. Em 2027, não se sabe o motivo, mas as mulheres não conseguem mais engravidar. O mais novo ser humano morreu aos 18 anos e a humanidade discute seriamente a possibilidade de extinção. Theodore Farron, Clive Owen, é um ex-ativista desiludido que se tornou um burocrata e que tem uma Londres arrasada pela violência e pelas seitas nacionalistas em guerra. Procurado por sua ex-esposa, Theodore é apresentado a uma jovem que misteriosamente está grávida. Eles passam a protegê-la a qualquer custo, por acreditar que a criança por vir seja a salvação da humanidade. Conheço, mano. Abre não? Ah, mano, a planta. A planta de ferro é de quem? Não é do Orwell, né? É do Orwell, mano? Nossa, eu nunca ouvi falar desse livro. Todo mundo vive vendendo livro do Orwell porque é direito livre. Ah, claramente o trailer não foi feito pra ser visto. Enfim, mas a gente entendeu o plot. Eu acho que vale a pena, mano, você tentar pegar as mazelas atuais, os medos do ser humano de agora
você extrapolar isso, e aí sim você vai ter uma distopia. Quando a pessoa lê, ela vai conseguir se imaginar lá, e ela vai ter medo disso, e aquilo vai se tornar real para ela. Isso é o poder de você fazer essa conexão. Você pegar o storytelling e você conectar a realidade da pessoa com uma idealização sua. Você pode não estar só idealizando, mas na parte do materialismo. Mas vai ser uma idealização de qualquer forma, né? Que é um extremo. Ó, para onde que vai isso? Sabe? Algumas mazelas que a gente tem hoje. A gente tem a despersonalização das coisas. Então todo mundo está virando produto, deixando de ser indivíduo. Por que que eu falo isso? Porque todo mundo é obrigado a ser um influenciador, todo mundo nas suas carreiras é obrigado a ser um PJ. Você não tem mais a responsabilidade de arrumar um emprego, trabalhar, bater o seu ponto, fazer a sua parte, é isso aí. Você tem a responsabilidade de você é um médico, dentista, um ferreiro, um eletricista. Além de fazer o seu trabalho, você também tem que gravar vídeo, postar no TikTok para viralizar, tentar aumentar o valor do seu trabalho, quanto você cobra no seu trabalho. Se você quer ser alguém na vida, para essa meritocracia atual do capitalismo tardio que a gente vive, você tem que investir em si mesmo. Não é você se formar na faculdade. Não é você fazer um curso. Entendem? A questão é, você tem que investir em si. Quem investe são empresas. Gente. Quem investe dinheiro para ter um lucro depois é uma empresa. Não é uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês e dizem para ela, olha, se você quer ter uma vida melhor, você tem que investir para ter uma vida melhor. Esse termo investir, para algumas pessoas pode ser meio bobo, assim, tipo, Lucas, é o nome do negócio, deixa quieto essa porra. Só que é a forma como a gente vai sendo moldado cada vez mais a se enxergar como responsáveis por tudo que acontece. Então o seu fracasso é culpa sua. O seu sucesso, ele também é culpa sua, mas o seu sucesso nunca vai chegar. Mas a culpa é sua. Você que é o único responsável por investir no que é para melhorar a sua vida. Por quê? Porque aí você tira a necessidade de ter um investimento público na melhor da qualidade de vida da população que mora naquele espaço. Uma pergunta muito óbvia. Você paga imposto para quê? Para que você paga imposto? Por que a gente vive em estados? Por que a gente vive em países? Porque em algum momento, até agora, a melhor conclusão que a gente teve foi que se a gente se juntar numa galera, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. E a gente tem mais poder em galera do que sozinho. Agora, se a gente tá aqui junto numa galera, e aí eles começam a falar, ó, a gente tá junto numa galera, tá? Mas você não pode cobrar do governo por educação de qualidade. Porque quanto mais o governo se mete, pior as coisas acontecem. Então, assim, ó, você que não pode pagar por uma escola particular, você que não investiu corretamente, não se esforçou o suficiente para pagar para os seus filhos terem uma escola particular. Pô. Ah, mas por que o Estado não dá uma educação pública de qualidade? Ah, porque o Estado é ladrão. É. Quem paga a corrupção, né? Quem pega o dinheiro e dá propina pro político aprovar a lei é o Estado também, né? Não é uma construtora CNPJ que pega e vai para um CPF e fala, ó, eu te dou aqui 100 mil reais para você liberar essa verba pública para mim, que sou um CNPJ, de 100 milhões.
Então, são questões, cara, elas meio que elas ficam tão contraditórias que não tem muito pra onde correr, entendeu? Então, essa questão da falta de individualidade, da individualização das culpas, ter que transformar o indivíduo em produto, isso é um problema muito atual. É uma coisa que extrapolada, ela pode dar uma boa distopia. Um outro elemento nesse sentido, sim, eu tenho algumas outras ideias, mas eu não vou ficar jogando aqui, não porque eu tenho medo de vocês roubarem, tá? Porque tá ganhando andando pra isso. Mas porque eu não vou conseguir formular elas direito e o vídeo já tá gigantesco, 35 minutos de vídeo. E aí o Daniel falou sobre IA. IA tá em alta pela ignorância das pessoas sobre IA. Mas a IA já tá deixando de estar em alta, tá, gente? A IA, o período da IA tá uau! Explodindo em alta, já passou. Agora você vai pegar a rebarba. Mas assim, inteligência artificial, ela é uma ferramenta que veio aí pra ficar. Ela existe, é assim que funciona. Acabou, tá? É esse rolê. Eu botei muita fé quando eu assisti aquele podcast do Castanhari com o Cauê Moura, falando o mundo vai acabar, as IA vão, daqui a 2 anos as IA vão dominar tudo. Mas eu realmente botei fé, porque eu sou ignorante, tanto quanto eles. Mas aí a galera que trampa com o bagulho veio falar que o pagode não é bem esse. E eu botei fé. E o problema da IA não é a IA, o problema da IA é quem é dono da IA, que são empresas CNPJ capitalistas, gigantescas, imperialistas, blá blá blá. Então assim, a IA, ela é um artifício para você usar de tópico? É. Quente? É. Mas eu acho que ainda não se tornou uma problemática tão real o suficiente assim. Agora, um problema está envolvido na IA, que é mais específico, e esse eu acho que sim está bem real, é você trazer pessoas de volta à vida de forma artificial. Com inteligência artificial, Lucas. Mas não é só inteligência artificial, tá ligado? É o rolê da Elis Regina, o rolê do cara que canta Asa Branca também, fiz a mesma coisa com ele. Trilogia Saito. Isso é um tema relevante, tá? Isso é um tema que pode gerar questões de, nossa senhora, questões de distopia. Porque imagina que você morre e aí a sua família te traz de volta num corpo de um robô ou só de forma digital, virtual mesmo. E é assim, tuas memórias, tudo aquilo lá tá incluído naquela inteligência. Mas óbvio que não é você. Entende? Óbvio que não é você. Isso é extrapolar o Whoopi Goldberg colocou no testamento dela que ela não autoriza usarem inteligência artificial, holograma e blá 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 pra usar ela, a imagem dela, depois da morte dela. Entende? Então, essa linha que eu falo pra vocês seguirem, mano. Tipo, a IA, ela gera uma distopia? A IA por si só, eu acho que não. E aí você tá falando de uma coisa ampla demais. Mas as questões que a IA gera já estão gerando medo na galera. Medos específicos. Medos que esse sim a gente pode usar pra construir um extremo e trabalhar em cima desses. Cara, eu não li Scyther, tá? Eu não li. Eu não sei qual que é o plot, qual que é a linha. Não tem nem sinopse no negócio, mano. Ô, anúnciozinho. Estante virtual, vamos. Tem a série Upload? Pô, não conheço, cara. Para efeito de cadastro. Numa distopia futurística, o autor coloca em xeque aquilo que buscamos
para o nosso amanhã enquanto sociedade. Na história da trilogia Sight é retratada uma terra onde a ciência da humanidade atingiu tamanha proporção que a morte natural ou autopraticada não é mais possível. Então, em uma sociedade governada por uma inteligência artificial, surge uma organização criada para conter o avanço populacional. Mentira! Pô, é da hora esse plot aí. Ó, meu pai aí. Boa noite, pai. Agora que eu percebi que meu pai é membro do canal, né? Putz, Vila. Valeu, pai. Valeu por ser membro. Boa noite, mãe devocional. Boa noite. Cara, da hora essa sinopse. Da hora essa sinopse. É legal. É uma galera que sai por aí matando gente a segurar a população. Bom, é isso. Essas são as dicas